Olá, saudações a todos. Estamos aqui hoje com um projeto do PPGEL UNEMAT Cáceres. Ele traz um bate-papo, que é uma proposta que visa fomentar o diálogo acadêmico, integrando saberes científicos, saberes sociais, dentro do objeto da bacia hidrográfica do Rio Cabaçal. Estão conosco hoje o pesquisador Evandro André Félix e a pesquisadora Lorena de Araújo Félix. A temática bacia hidrográfica do Rio Cabaçal. Um pouquinho do Pantanal para vocês. Doutor Evandro, o senhor poderia se apresentar para nós, falar um pouco da sua pesquisa, da sua experiência de vida e todas as condições técnicas que o senhor desenvolveu com as pesquisas dentro da bacia do Rio Cabaçal. Fique à vontade, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Romualdo. Boa noite, Lorena. Então, falar da bacia do Cabaçal, para mim, acaba sendo um pouco tranquilo, né? Mas aí também vai um pouquinho de história de vida, né? Eu sou um mineiro mato-grossense, nascemos em Minas, viemos para cá, Mato Grosso, lá com 1 ano de idade, naquela leva que veio ali na década de 80, final de 70 para o começo de 80, né? E aí a gente residiu primeiro em Glória do Oeste, depois 4 Marcos, a gente fez a faculdade, foi um bom tempo ali, parte do ensino médio, depois nos aventuramos um pouco para a parte aqui de Araputanga, foi onde eu tomei conhecimento com esse contato de serras aqui, né? Depois retornei para 4 Marcos novamente, faculdade, e eu acho que eu gostei tanto dos pés de serra que eu acabei fazendo o concurso para a Reserva Cabaçal, e cá estou eu, né? Dentro da bacia hidrográfica do Rio Cabaçal, aqui próximo às nascentes, né? Bom, uma região bacia, mágica, né, professor? Foi amor à primeira vista. Eu me lembro de uma experiência aqui com reserva, antes de entrar propriamente dessa contemplação, né, dessa outra parte. Em 2007, nós organizou, a gente fizemos parte da organização do Encontro Nacional dos Estudantes de Geografia. E eu coordenei um campo para cá, sabe? E aí veio para cá uns estudantes cariocas, mineiro e tudo mais. Eles ficaram apaixonados por essa região. Eu falei, caramba, né? Tem algo lá. Então, quando foi fazer o concurso lá em 2007, o primeiro lugar que me veio à cabeça, eu falei, vou fazer para a Reserva Cabaçal, vou estar perto daquelas árvores, né? Então, está aí, e aqui estamos nós, né? Então, a bacia hidrográfica do Cabaçal, eu trabalhei com ela no mestrado, né? No mestrado, eu fiz ali um levantamento hidrossedimentológico da bacia toda, então eu analisei a dinâmica fluvial, né, e sedimentológica e levantamento ambiental de todas as subbacias. Então, Bugres, Cabaçal, Alto Curso, Rio Branco e Rio Vermelho, então, e médio e baixo curso. Então, me permitiu a gente ter um olhar do todo, né, da bacia, né? O olhar daquela Que coisa da maravilha! totalidade. Que Isso. maravilha, professor. Mas antes do senhor começar a falar para nós a respeito da pesquisa, eu vou pedir para a pesquisadora Lorena se apresentar também, e aí a gente já vai entrar no que nós temos de mais interessante também para a academia, que é falar um pouco dessas pesquisas, dessa produção de conhecimento que vocês fizeram nesse local da bacia hidrográfica do Cabaçal. Né? Muitas informações relevantes vêm por aí, a comunidade acadêmica vai gostar muito disso e, com certeza, as contribuições dos senhores, do senhor e da Lorena será muito importante para toda a comunidade mato-grossense e brasileira. Professora Lorena, a senhora pode falar um pouco de você e um pouquinho do que você vai pesquisar dentro da bacia hidrográfica do Cabaçal? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Falando um pouquinho do estudo ali que eu desenvolvi na bacia do Cabaçal. Então, eu sou uma quatomarquense que saiu do interior para do interior para ir para o interior mais avançado, né? Vim para Cáceres em 2017 para cursar licenciatura em Geografia, que na UNEMAT mesmo, de Cáceres. E desde o segundo semestre do curso de licenciatura, eu trabalho como bolsista, né? Bolsista IC.
Desenvolvi trabalhos com a professora Sandra Mara no projeto de mobilidade urbana aqui de Cáceres, com o professor Evaldo também nessa questão da mobilidade urbana, e também geoprocessamento, né? Ambos. No PIBID também, residência pedagógica nessa área do ensino, né? Fiz esses caminhos aí, bem interdisciplinar. E concluí em 2023, né? A gente pegou uma pandemia ali. E logo após a conclusão, já entrei no mestrado. E no mestrado, eu tive o prazer de fazer parte do laboratório de pesquisa em geomorfologia fluvial, né? Que fica ali no bloco, né? Do PPGEL mesmo, o laboratório, onde eu pude, né? Onde que eu saí ali, minha pesquisa de TCC foi voltada mais à parte climática, né? Foi voltada ao clima e mudei completamente, começando a trabalhar com a hidrogeografia. E nessa inserção na pós-graduação, no mestrado, aí eu passei a ser integrante do laboratório, onde, fazendo os campos, né, fui conhecendo, até meu primeiro campo pelo laboratório foi em Reserva do Cabaçal, aí eu adotei o código 7 de setembro e chamei de meu. Aí onde que eu fiz esse monitoramento e fiz a minha dissertação em base desse córrego. E Que maravilha. eu tinha entrado até essa pretensão de desenvolver uma pesquisa na área da hidrogeografia, mas fui me apaixonando. Reserva do Cabaçal tem seu charme, é muito encantador lá, não tem como não gostar das fisionomias, né? As modificações que acontecem lá, é bem atraente para o olhar geográfico. Que maravilha. Bom, o objeto de trabalho de vocês está dentro do Pantanal, né? Ele é considerado aí um bem bem precioso pela comunidade mundial e é um patrimônio mundial também. Então, a gente vai perguntar para o professor Evandro. O professor Evandro, eu acho que vai dizer para nós, tá todo mundo curioso, querendo saber como que está a saúde do rio Cabaçal e da sua bacia como um todo. E a gente vai fazer uma troca de experiência com a professora Lorena e com o professor Evandro, e agora a gente vai entrar nas pesquisas e nas experiências que vocês fizeram e vão passar um pouquinho para a comunidade acadêmica. Eu estou curioso, professor Evandro, para saber um pouco do seu trabalho junto ao Rio Cabaçal e a bacia do Rio Cabaçal, que está inserida no Pantanal Mato Grossense. Então, Romualdo, como é que anda a saúde, né? Como se outros fosse uma avaliação médica, já ia pedir uma internação, mais ou menos assim, né? Desde lá do mestrado já deu para observar, né? Como te analisou, uma pesquisa foi muito ampla, né? Toda a bacia deu para a gente perceber ali os primeiros sinais de diferenciação, né? Os sinais os diferentes ecossistema, o sistema, os complexos geográficos e as diferenças, né? Principalmente a composição hidrogeológica. Né? Então, logo no mestrado, já percebeu que tinha uma diferença muito grande dessas determinadas áreas de cabeceira, né? Como você bem coloca, Romualdo, essa questão do Pantanal, né? Não existe Pantanal se não fossem as bacias de cabeceira. Não necessariamente o Cabaçal, o Jauru estão dentro, né? Mas eles são os principais formadores ali, junto com os demais rios do Alto Paraguai, da bacia do grande, essa planície alagada que é o Pantanal. Nós temos um membro no Comitê de Bacias, que é o seu Neus, né, da Fé e Vida. Seu Neus, ele sempre bate na tecla, né, defende o slogan do Pantanal por inteiro, do Planalto à planície, né? Então, essa visão a gente pode perceber durante os achados das pesquisas, né? No mestrado, a gente identificou que as bacias de alto curso, né, tinham grande potencial, elas apresentam grande variabilidade hidrológica durante o período sazonal ali, entre período seca e chuva, né? Por exemplo, Cabaçal alto curso, ele tem uma capacidade, a gente percebeu que a vazão ela era controlada, tanto entre o período de
de chuva e o período de seca, a amplitude de variação era menor do que, por exemplo, no Rio Branco e no Rio Vermelho. Rio Branco e Rio Vermelho apresentavam uma discrepância ali de vazão de período de cheia e vazão do período de seca absurda. Né? Então, a gente identificou que, olha, está faltando água. Então, quando cessa a chuva, está faltando água, né? Principalmente nas bacias de composição geológica, né? De escudo cristalino, que é o Rio Vermelho e o Rio Branco. Já o Cabaçal, que tem uma formação geológica de base sedimentar, que é o arenito, a gente observava uma disponibilidade de água muito grande no período de seca. Então, aí isso acabou trazendo os insights para a gente pesquisar depois no doutorado, né? Mas aí já dá para observar a saúde. A gente pode perceber que esse grande organismo, bacia hidrográfica do Rio Cabaçal, ele tem os seus órgãos ali, funcionam de forma bem diferente, já é um desequilíbrio. A gente já pode observar um desequilíbrio muito grande na capacidade de armazenamento de água do solo, né, e essa distribuição, né, dada a dinâmica de uso e ocupação, entre as bacias, as principais bacias do Rio Vermelho, Branco e Cabaçal Alto Curso. Então, aí, assim, a saúde não está boa, né? A gente tem aqui, vamos usar um termo mais simples, né, para a gente traduzir. As artérias estão entupidas, né? Está precisando de um cateterismo aí, a bacia do Cabaçal aqui na parte de alto curso. Professora Lorena, eu queria que você falasse um pouco de como foi a sua pesquisa, como que foi a sua atuação na bacia do Rio Cabaçal, né? Aonde que estava a essência da sua pesquisa e como que você vislumbrou isso, a contribuição dela para a sociedade com quem você debateu, lugares por onde você andou, se você conseguisse sintetizar isso e passar isso um pouco para nós, a gente gostaria de ouvir um pouquinho você. Então, o Córrego 7 de Setembro, né, ele pertence à bacia do Cabaçal. Eu monitorei ele ali até bem próximo da foz, né, desaguando no Cabaçal. Eu fiz esse monitoramento durante 1 ano, né, do período de maio de 2024 até maio de 2025. Desses trabalhos de campo, eu fiz esse monitoramento da hidrossedimentologia, da análise dos materiais suspensos que estavam sendo transportados ali no córrego, para entender qual que era essa dinâmica, né, do córrego. E um pouco dos resultados ali, eu acredito que dá para apanhar como um todo, uma dinâmica de toda a região, porque como na pesquisa do Evandro mesmo, na própria dissertação dele já se comprovou algumas modificações e se comprovam, né, na tese, essas modificações que vêm ocorrendo na bacia do Cabaçal. E esse córrego em particular que eu fiz esse monitoramento é um córrego que tinha passado por uma recuperação em uma das suas nascentes, no projeto da escola. Não tinha vegetação em uma dessas nascentes, que através de um projeto da Escola Demétrio Costa, fez-se uma efetivação de uma mata ciliar ali em torno, né? Seria tipo uma recuperação daquela nascente, mas de qualquer forma, né, o impacto e o assoreamento no córrego é bem drástico, é bem alarmante. E dessa forma, tendo esses resultados, não poderia ficar, não era proposta da minha pesquisa ter esse desfecho, seria só um monitoramento, mas foi tão drástico a questão as modificações das feições morfológicas, questões de barras deposicionais, que o transporte de sedimento ali, a nascente que eu peguei para monitorar do início do córrego a 600 metros de altitude até ali na foz a 200, 170 metros de altitude, acontecem muitas modificações mesmo. A cada 3 meses eram realizados trabalhos de campo.
E o Evandro mesmo mora ali na região, acredito que ele passando por ali, era questão, acho que de semana, já haviam questões de surgimento de novas barras. Um córrego tinha mês que ia monitorar, ele tinha 1 metro de profundidade ali no centro do canal. Depois de 3 meses, você encontrava o córrego extremamente assoreado que tinha 4, 5 centímetros de profundidade no mesmo local, para entender o impacto ali. E não era só questão somente ali na foz que você ia ver esse impacto, essa modificação drástica. Você via desde ali do médio para o baixo curso, já tinha modificações bem alarmantes. E dessa forma, eu acredito que não se esperava nem de mim, nem da minha orientadora, que esses resultados. E a gente entrou em consenso de apresentar para a Câmara de Vereadores, porque como é bem instável, né, as modificações estão ocorrendo de uma forma tão acelerada, por que não propor medidas, né, não levar isso para a Câmara de Vereadores para com que possam, né, estar dando esse olhar para essa pesquisa e conseguir desenvolver alguma... Na verdade, eu entreguei, né, uma cartilha, um folder, um folheto informativo de ações que poderiam estar diminuindo esses impactos, né, no córrego 7 de setembro, assim como outros córregos também, né? Por si só, o solo é suscetível a esses processos erosivos, né, da região, né? E eu apresentei esses resultados na Câmara de Vereadores, foi bem recebido, fiquei muito feliz com isso, para estar conseguindo alcançar, né? Não deixar pesquisa por pesquisa, né? Às vezes a gente faz essas dissertações, teses, só talvez para conseguir um título, e eu acho que nada mais importante é que se tem resultados, e são resultados que afetam tanto a saúde, a dinâmica ali do corpo hídrico, mas também quanto da população, porque eu trago na dissertação essa questão da disponibilidade hídrica, por que não, né? Buscar melhorias. Se você tem esse resultado técnico, porque não procurar uma solução para melhorar ou tentar amenizar os impactos que estão ocorrendo. Perfeito, Lorena. O que você está fazendo, você está tirando as pesquisas, o conhecimento acadêmico e levando para a sociedade, né? E aproveitando essa colocação sua, a gente sabe, o professor Evandro, ele está aqui como um convidado externo e que faz parte do Comitê de Bacias. E a gente sabe que o Comitê de Bacias, ele tem uma legislação federal muito forte e ele é um sistema de gestão, né? Então, professor Evandro, como que o senhor vê essa pesquisa da Lorena, esses resultados, levando para um Comitê de Bacias com a experiência que o senhor tem, que eu acredito que o comitê ele leva para os órgãos responsáveis, um deles eu acho que eu digo que seja a SEMA, e a gente sabe que os comitês de bacias estão crescendo no estado, e devem ser, pelo menos para ser, uma das ferramentas principais para tentar melhorar essa qualidade da água, né? Eu acho que a lei federal, ela traz, primeiro, para você resolver o sedentarismo. Será que tem gente que não tem qualidade, seres humanos que não têm qualidade de água nessa bacia? E depois a questão do sedentarismo dos animais também, né? Então eu queria que o senhor fizesse uma conexão do trabalho da Lorena, a absorção dessas pesquisas do senhor também, e como que isso aí pode melhorar a saúde do Rio Cabaçal e de toda a sua bacia. No caso da Lorena, ela fez a pesquisa no 7 de setembro, que o senhor consegue sintetizar isso para nós e deixar a comunidade com conhecimento maior e com uma esperança de futuro melhor também do Rio Cabaçal. Então, Romualdo, a pesquisa da Lorena, então, antes gostaria de fazer uma correção, Lorena, a escola Demétrio Pereira, tá? Não tem Costa. É muito comum eu chamar, Demétrio Costa Pereira. A Demétrio Costa está em casa, a Demétrio Pereira está aqui, né? Mas então, Romualdo e Lorena, bem colocado, né?
como que essa pesquisa da Lorena ajuda o comitê? A pesquisa da Lorena é mais uma, né, das que a gente tentou. Nós fizemos um levantamento para a gente fazer um banco de dados para disponibilizar no site do comitê. Como os comitês ainda não têm não tinha recurso aportado, a gente tem uma capacidade limitada de armazenamento de dados, né, no site. Então, acho que a gente vai conseguir, nos próximos ciclos, carregar todo esse banco de dados. Mas qual que é a importância, né? Lorena provou por A mais B, com uma série de dados muito robustos, de que o assoreamento, a erosão, né, superficial, é o principal problema aqui do alto curso, né? É o problema mais latente. Bom, e o que desencadeia essa erosão? Né? É o tipo de uso. É o tipo de uso sobre um tipo de solo em determinado relevo. Um tipo de solo é o quartzo arênico, transição ali com argissolo, e o relevo é de um ondulado para um escarpado, né? Então, você tem uma força da água muito grande. Então, já imaginou esse contexto geográfico com pecuária, e a pecuária intensiva, né? Extensiva, mas intensiva, com grande cabeça de gado por hectare. Então, você tem um superpastoreio, e aí, consequentemente, compactação do solo, chuva. Aqui, para vocês terem noção, aqui nas cabeceiras, nessa região que a Lorena pesquisou do 7 de setembro, nós temos uma média de 2.500 até 2.600 milímetros no ano. Então, é muita chuva. Então, nesse contexto, a chuva, que é natural de ser intensa para o período chuvoso, vai descer com uma velocidade absurda e vai degradar o solo, vai degradar a pastagem. E aí a Lorena provou e levou para a Câmara uma medida muito importante de que é preciso fazer alguma coisa, principalmente as vassourocas, né? Porque a vassouroca é o principal, né? As feições aí morfológicas, as principais feições responsáveis pelo assoreamento exagerado, né? Porque o assoreamento ele acontece de forma natural, né? Mas a dinâmica do rio consegue reescavar esse leito. Mas, dada a deposição acelerada por causa das vassourocas, os rios estão ficando completamente assoreados. Está diminuindo a capacidade desses canais de alto curso de fazer o que a gente acabou aprofundando ali no doutorado, que é a troca canal-aquífero, né? Essa dinâmica de troca de água entre o canal aquífero em canais assoreados, ela tende a ser comprometida. Então, você vai comprometer até a recarga do aquífero, né? Isso a longo prazo, somado com o impacto sinérgico. Para o comitê, isso é dado precioso, porque a gente direciona, né, políticas. A exemplo, nós conseguimos captar agora, nós submetemos uma proposta para o FEIDO e nós conseguimos captar 200 mil reais para poder fazer uma intervenção na bacia. Então, vão ser destinados 100 mil para fazer um projeto de barraginhas na rede de Mirassol do Oeste, dado aos dados que a gente tinha de lá, e 100 mil para a gente investir no uma parte aqui interessante. O senhor está dizendo, então, que o PPGEL, Nemat, Cáceres, com seus egressos, com o trabalho da Lorena, foi absorvido, um conhecimento científico que foi absorvido pelo Comitê de Bacias, e o senhor repassou pelo principal órgão do Estado, que é o CEIDRO, que cuida das águas, para que eles estejam a par e consigam projetar futuras ações dentro do Comitê de Bacias e no Rio Cabaçal, né? Então, isso é de uma importância tremenda, gigantesca. Essas colocações do senhor foram muito importantes. É o trabalho acadêmico conversando direto com as autarquias e os órgãos responsáveis por cuidarem Sim. dos nossos... Pode continuar, professor. Sim, modo. Esses dados, né? A gente, inclusive, usou dados, né, da Lorena e outros dados para a gente fundamentar a necessidade e a importância do projeto. Tanto é que o projeto ficou em primeiro lugar na classificação geral dos projetos submetidos pelos comitês, né? Então, assim, essa é a importância da academia, né? É a academia que fornece dados para que a gente embase esses dados e esses dados se tornem políticas públicas, né? É óbvio que em sonho do comitê é de que a gente tenha muito mais recurso. Isso é um recurso pontual. É um recurso para 2 anos? Mas é um começo, né? É uma forma de a gente usar os recursos do Fundo Estadual de Recurso Hídrico para a gente fazer um projeto piloto. E por que Vossoroca? Porque, por A mais B, o trabalho da Lorena, por exemplo, provou que as Vossorocas são as principais formas de degradação aqui do alto curso.
E essa areia toda vai parar onde? Nesses metros cúbicos que avançou nos 2 anos de monitoramento que a Lorena fez, e outros trabalhos que a gente tem feito por aqui sobre isso, eles vão parar no Pantanal. Então, o que você tem que fazer? Vamos fazer trabalhos de recuperação de vossoroca e manejo de solo de forma a evitar essas vossoroca. Então, a ideia do projeto fundamentado, né, e aprovado com base nesses dados é fazer projetos piloto, né, para que o produtor rural ele tome conhecimento dessas técnicas, né, ajustadas, de manejo do solo e recuperação de vossoroca, para que ele possa multiplicar. E isso vira uma somatória de esforços, né? Então, essa é a importância da academia, produzir dados e instigar a políticas públicas. O comitê de dados vale ouro, Romualdo. O comitê de bacias... O papel do senhor também é fundamental, porque essa visão que o senhor tem, né, como aí presidente do comitê ou membro do comitê, o senhor está absorvendo esses conhecimentos científicos que estão servindo para captação de recurso e que vai impactar positivamente, diretamente, os usuários da água da bacia do Cabaçal. Então, o senhor tem uma importância tremenda com isso, juntamente com o trabalho lá da ponta da professora Lorena. Professora Lorena, e como que você avalia esse seu trabalho dentro do PPGEL, né? Como que foi essa sua conexão junto com os docentes do PPGEL e você lá na ponta, lá no Rio 7 de Setembro, como que foi isso aí? Olha, eu acredito que a gente começa ali cursando as disciplinas, né, dentro do programa. Eu acredito que esse conhecimento prévio que a gente tem, essa conexão desde as teorias até ali você entregar e defender a sua dissertação, é um trabalho muito conjunto, né? E esse apoio do programa, da própria UNEMAT, faz com que aconteçam essas pesquisas que são tão significativas, né? Como eu disse, dentro do laboratório tem alguns outros projetos, outras pesquisas também de monitoramento na bacia do Cabaçal, porque igual o Evandro falou, como que vai ter Pantanal se essas áreas não estão protegidas, não estão tendo o olhar atento para os processos que estão acontecendo nessas regiões de cabeceira. Então, essa dinâmica, essa conversação com os professores fazem pesquisas como a minha acontecer e subsidiar dados para que sejam implementados, talvez leis, talvez políticas públicas que vão fazer e efetivar, por exemplo, a recuperação de algumas áreas. Por exemplo, bem no início do Córrego 7 de Setembro, eu monitorei uma vossoroca. O volume de solo erodido foi muito significativo. Então, se tiver uma ação, uma política pública em que se libere mudas, materiais como o bambu para fazer com que não avance esse processo que está acontecendo lá, com certeza, vai ser de grande valia todo esse processo, desses professores que apoiaram com essas disciplinas, que passaram suas teorias, e eu, na prática, fui lá desenvolver a pesquisa, e a gente vai lá na prática novamente e consegue estar amenizando o impacto. Então, esse apoio institucional para estar desenvolvendo essas pesquisas, e eu acredito que é um trabalho muito bom. Acredito que dos programas de pós-graduação, o PPGEL é um que acolhe muito bem essas pesquisas, né? A gente olha muito aqui para a nossa região, tem esse cuidado com as dinâmicas que está acontecendo, seja na hidrogeografia, seja na climatologia, o pessoal da geografia política, que tudo só, né? Tudo uma geografia, né? Se preocupa muito em trazer resultados e esses resultados amparar, né, a população Professora da Lorena, onde que está desenvolvendo a pesquisa.
você se vê pesquisando para além do córrego 7 de setembro e suas perspectivas de continuação das suas pesquisas? Fala um pouco para nós. Tenho sim, tem um projeto aí de doutorado, que até então era já modifiquei, eu acredito que eu vou ficar nessa parte da hidrogeografia, porque os processos estão acontecendo, essas modificações estão muito urgentes, né? Precisando de pesquisas que comprovem, porque a questão da disponibilidade hídrica parece que não, mas realmente é um assunto muito sério, tá? Tá realmente faltando água. A gente vê aqui o Paraguai cheio agora, mas de repente passa 2 meses, nem entrou no período da seca ainda, e a gente vê essa falta da água, né? Parece que é uma coisa distante, mas não. Mas pretendo sim dar continuidade à pesquisa para além do cabaçal, para fazer não só um monitoramento, né? Ver além a questão também das questões dos resíduos sólidos, porque além do assoreamento dos processos diante da agropecuária intensiva, né? Do desmatamento, a gente também tem a questão dos microplásticos, né? Que está conseguindo, a gente vê as reportagens da contaminação dos peixes e entre outros, né? Outros animais, né? Que estão sendo impactados. Então, pretendo sim dar uma continuidade, porque eu acredito que a pesquisa brasileira é uma pesquisa com qualidade, talvez não tanto com recursos para conseguir desenvolver melhor ainda do que já é desenvolvida, e bons pesquisadores não podem ficar parados. Maravilha, excelente notícia. Professor Evandro, o senhor acredita que esse esforço que o senhor está tendo dentro do Comitê de Bacias, dentro do Rio Cabaçal, ele pode reverberar como prática de boas ações para outras bacias hidrográficas? O senhor enxerga esse trabalho que o senhor está fazendo como um piloto, até para outros comitês ou para outras bacias, ajudando a melhorar a nossa saúde do Pantanal como um todo? Então, a pergunta que eu faço o senhor acha que o trabalho que o senhor está fazendo na bacia do Rio Cabaçal pode reverberar para outros rios e outras bacias de forma positiva? Olha, a gente sempre, a perspectiva inicial é de que sim, né? A gente sempre espera. Mas já vai fazer o quê? 12 anos nós estamos nessa luta com o comitê, né? O que a gente observa é que as coisas boas, as boas iniciativas, elas andam a passo de tartaruga, né? As iniciativas ruins, elas caminham aí ao passo de uma siriema, né? Então, é tudo muito rápido, acelerado. Mas a gente espera que sim, mesmo porque a nível de Alto Paraguai, a questão hidrológica está gritante, né? Vamos pegar o exemplo, o último levantamento do MEP Biomas, aquela massa d'água, nós perdemos, se não me engano, foi 25% ou 30% da massa d'água nessa região. Isso ficou gritante. Então, a ideia do projeto, né? O projeto ficou bem pontuado, porque a gente colocou 2 propostas que agravam, que estão ferindo, digamos assim, na expressão mais simples, ferindo de morte as nossas nascentes, né? A disponibilidade de água na nossa região, que é o quê? A vossoroca, o assoreamento aqui no alto curso, principalmente no domínio dos solos neossolos quartzarênico e o aquífero Pareci, e nós temos também um problema sério de água, de falta d'água, ali na região de Mirassol do Oeste, no assentamento Roseli Nunes. Então, a proposta, a ideia vamos fazer barraginha lá para resolver o problema da disponibilidade de água no período da seca, e vamos fazer aqui um projeto piloto de recuperação da vossoroca. Mas qual que é a inovação que a gente traz, né? A proposta é fazer recuperação da APP, né? E fazer recompõe a vossoroca, recompõe a APP dela, né? E no entorno, né? A ideia é fazer uma plantação de floresta comercial consorciada com a pecuária. Por quê? Porque aí você quebra, a ideia é quebrar a barreira da rejeição ao produtor. Existe ainda
digamos assim, uma falta de comunicação ou falta de sensibilidade, e é que a academia vem tentando superar, mas ainda precisa avançar, e principalmente as entidades representativas dos produtores rurais também precisa derrubar essa barreira, que é de dialogar. O produtor tem que entender que não é problema ele fazer a recuperação da APP dele, isso daí vai trazer um ganho econômico para ele, né? Porque a lógica, nós vivemos uma lógica capitalista, felizmente ou infelizmente, a lógica que prevalece no mundo é a lógica capitalista da produção. Então, quando o produtor fala que ele vai perder ali meio hectare, 1 hectare, né, do período que ele comprou a terra, ele fica receoso. O que a gente precisa trazer é mostrar para ele que é possível fazer o certo, ter um retorno econômico, né, e proteger a natureza, e produzir água, que é uma propriedade sem água não tem valor, né? Então, a ideia do projeto é fazer esse diálogo para que essas barreiras, né, elas sejam diminua, né? Eu não vou dizer para daqui a pouco a academia e os produtores rurais vão estar dialogando e concordando com tudo. A gente sabe que não, porque a academia traz os dados, os produtores rejeitam muitas vezes, a entidade fala, não, a gente não concorda com esses dados. Mas você vai lá e prova por A mais B, senta com algum e sensibiliza. Então, a ideia desse projeto piloto é criar um mecanismo de visibilidade, e aí sim que ele possa ser reproduzido. E já é, de uma certa forma, Romualdo, uma reprodução de boas práticas. Porque o projeto Barraginhas ele é muito bem desenvolvido pelo professor Samir aí, de Cáceres, e funciona muito bem na região da Morraria. Então, todo mundo que implantou, nós temos um exemplo de um produtor, um grande produtor rural que é membro do Comitê de Bacias, e ele, uma vez, ele fez um testemunho. Olha, na minha propriedade, que fica aqui na região de Cachoeirinha, ele fez as barraginhas. Toda a vertente da propriedade dele, ele fez. E ele falou que ele deu testemunho da disponibilidade de água no solo no período seco. Então, aí depois, no doutorado, quando eu fiz o levantamento da CAD, a capacidade de água disponível e da umidade do solo, a gente observa que a propriedade dele ficou um mosaico mais úmido. Então, isso são práticas que elas se multiplicam, né? E aí ainda há resistência, né? Mas devagarzinho eu acredito que isso vai se multiplicando, né? Para os demais comitês. E aí você chama atenção para algo importante, o Romualdo. Nós temos quantos rios em Mato Grosso, e nós estamos chegando ao 12º comitê agora, 15º, que está indo formando. Então, a gente tem um desafio muito grande. E é importante que cada comitê desse vá crescendo com esses exemplos de boas práticas, né? A gente espera que esse projeto de 2 anos vire 4 anos e a gente consiga avançar para mais, né? Mas aí a gente conta com a academia. Que maravilha, professora. Traduzindo, então, as barraginhas, elas não vão deixar a água escapar, né? Vão segurar a água para que elas perdurem por mais tempo dentro daquele solo, que elas tenham tempo de percolar, abastecer o lençol freático, e aí tudo isso a gente resume como desenvolvimento sustentável. Maravilha, uma maravilha mesmo. Só para a gente entender, professor, a nascente do Cabaçal, ela fica mais próxima de qual município? E aí ela passa por quais municípios e a sua foz fica mais próxima de qual município? Só para a gente ter, quem nos assiste, né, e está dando, estão nos ouvindo e nos assistindo, tenha uma noção geograficamente da onde que serpenteia o rio Cabaçal. Então, Romualdo, olha, tivemos até, desculpa aí, resultado da ida na nascente, tá? Na sexta-feira, fui acompanhar o pessoal da Biologia, que está fazendo levantamento dentro do projeto do APP Legal, né, do professor Vila, lá na nascente do Cabaçal. O nascente do Cabaçal está no coração, está no meio quase do município de Reserva Cabaçal. Onde que a gente pega o perímetro do município, a nascente principal, ela quase, podemos dizer que ela está bem quase no centro do município de Reserva. Então, só para nível de comparação, para quem nos assiste, nos ouve, está mais ou menos ali na mesma latitude de Rio Branco, né? Rio Branco, entre Salto do Céu e Rio Branco, nessa mesma linha de municípios, né? Mas fica bem no centro do município. E aí ele vai passar por Reserva do Cabaçal, né? Essa nascente principal,
vai passar por Araputanga, divisa com o Rio Branco, Salto, depois com Lambari, Quatro Marcos, né? E vai fazendo essa divisa. Chega depois, olha que vai, seu percurso vai somando, então, as bacias do Bugre, né? Depois a bacia, primeiro a desaguar no Cabaçal é a bacia do Rio Branco, depois o Bugres, né? Aí depois o Rio Vermelho por último, e aí ele vai fazer seu percurso final na altura do município de Lambari do Oeste, né? E Curvelândia. Entre Lambari do Oeste e Curvelândia, o Rio Cabaçal vai fazer seu médio curso e vai terminar na altura ali, quase na mesma, em linha reta, para quem observa o Rio Paraguai, ali da igreja, ali da Praça Barão de Cáceres, quase nessa altura ele vai desaguar próximo naquela altura ali, né? Então o Rio Cabaçal faz um longo percurso. Se eu não me engano, ele tem aproximadamente 380 e poucos quilômetros de leito, né? Isso numa escala, né, não tão afinada, né? Se a gente refinar essa escala e todos os meandros, a gente pode ter muito mais de quilometragem de canal principal, né? Então ele faz e ele vai sair aqui do aquífero, né? O Cabaçal, ele tem uma dinâmica de aquífero, um modo interessante. A nascente principal dele está sobre o aquífero Pareci, né? E as águas do aquífero Pareci, que é muito pujante, né? Que é uma capacidade enorme de armazenar água, ele vai depois, logo passou a serra, ele vai encontrar um escudo cristalino que é classificado ali pelo CPRM como o aquífero fraturado, né? Antes denominado Centro-Sul, agora só estão falando de centro fraturado. E então ele vai trazer água, né? Vai levar, uma região que tem grande disponibilidade de água, que fornece água para uma região que tem baixa disponibilidade de água, que é o fraturado, né? Permitindo essa recarga desse aquífero, que tem uma recarga mais lenta. E depois ele vai, né? Ao mesmo tempo ele vai recarregar o aquífero Pantanal e ele vai ser recarregado pelo aquífero Pantanal, que está na altura ali de Curvelândia, né? Seguindo sentido Cáceres. Então, é uma dinâmica de rio muito interessante, ainda que cabe muita pesquisa ainda, muito interessante. Tem muito campo a ser explorado. Maravilha. Pegando esse gancho e dentro do nosso projeto, que são as inspirações do PPGEL de Cáceres, professora Lorena, quais são as suas inspirações para que você continue com essas pesquisas excelentes, de muito boa qualidade, e levando a academia cada vez para um nível melhor? Fala um pouquinho das suas inspirações, que também é o nome do nosso projeto. Olha, uma das inspirações é o Evandro, como tio, né? Pessoas que desenvolvem pesquisas e que leva isso pontualmente como uma coisa assim, eu não estou fazendo isso só por fazer, é por um significado maior, um propósito maior, é de se inspirar, é de querer fazer mudança, né? Como um todo, os profissionais do PPGEL, a professora Sandra Mara, a Leila também, a Leila Andrade, são mulheres corajosas que fazem pesquisas e pesquisas assim riquíssimas, né? Que fazem muita diferença para a população cacerense e para o Mato Grosso e a nível Brasil e até internacional. São mulheres fortes que desenvolvem pesquisas de excelência, que toca ali laboratórios e que não é nada fácil essa dinâmica, ainda mais sendo mulher na ciência, é uma dificuldade que eu enfrentei desde quando comecei a licenciatura e eu sei que vai percorrer até eu parar de estudar, ou resumindo, nunca vai parar a encontrar as dificuldades, e são mulheres que não se deixam abalar. Mas, no geral, os profissionais do PPGEL, que também foram meus professores de graduação, e além do Evandro também, são grandes inspirações, porque realmente aquele, estou fazendo pesquisa para fazer diferença para a sociedade, para ver modificação, não só pesquisas para ficar engavetadas, ter título, e realmente fazer a diferença. Isso me inspira a querer fazer diferença e dar continuidade, não parar, né? Procurar por melhorias cada vez mais.
Isso é inspirador mesmo, né? É uma Unemate com docentes e discentes que fazem a diferença dentro da sociedade. Com pesquisa, estão junto com a sociedade, junto com quem está vivenciando o rio, né, os recursos hidrológicos, profissionais trabalhando dentro de órgãos estaduais. Então, realmente está fazendo a diferença. E esse capítulo desse projeto, ele visa mesmo, ele dá uma vitrine para que os discentes, os egressos e os docentes também tragam um pouco, falem um pouco fora da formalidade dos seus projetos, né? Hoje nós ficamos conhecendo um pouco mais desse rio maravilhoso que é o Cabaçal, da pesquisa da Lorena também, e isso tudo leva ao Pantanal, Cáceres, que está aí com a gente, a Unemate, o PPGEL, e para a gente já ir para finalizando o nosso capítulo, eu gostaria que o professor Evandro e você, Lorena, fizesse aí falasse um pouquinho da opinião de vocês sobre esse capítulo, esse projeto, como que é poder estar falando, gravando um vídeo e falando das suas produções científicas e do trabalho efetivo junto com a sociedade mato-grossense, né, com a sociedade brasileira, e cuidando principalmente desse patrimônio mundial que é o Pantanal. Professora Evandro, é com você, e na sequência a Lorena. Então, olha, o Romualdo, eu vou ter que editar essa parte, me repete a pergunta. Eu queria que o senhor fizesse um arremate, né, para falar para a gente dessa experiência aqui, nesse capítulo, nesse canal, né, de poder estar falando da pesquisa do senhor, não daquela forma formal, como está no seu doutorado, no seu mestrado, mas dessa forma, como um bate-papo, descontraída, e uma forma que a população conhece melhor. É como o senhor enxerga isso, e a Lorena também. Valeu, Romualdo, então. Como que eu enxergo essa questão desse programa? Eu acho que é fundamental importância. Esse canal criado pelo programa, eu acho que ele vem preencher uma lacuna da comunidade. A gente luta dentro do Comitê de Bacias para ter um canal espaço em rádio, né? Mas a gente até pode começar a copiar, né, dentro do comitê e fazer ali uns intercâmbios, né, desse canal, né, do PPGEL com o canal do que a gente pretende instalar dentro do comitê. Por quê? Porque é uma forma da academia apresentar, né, para ampliar, divulgar para demais membros da comunidade os trabalhos que são feitos, né, a abrangência disso daí. E de uma forma mais tranquila, né, de forma que as pessoas possam entender, outro público possa entender os resultados da pesquisa. Tivemos uma experiência, por exemplo, que nós estamos fazendo o contato com os moradores aqui para receber o pessoal que vinha fazer o levantamento florístico, né, dentro do projeto APP Legal. E aí um produtor retornou a ligação e falou, professor Evandro, o negócio é o seguinte, o Cerrado está aqui, quer vir, vem. Só que já fizeram um montão de pesquisa aqui e não devolveram uma linha escrita para mim. Eu quero saber o que espécie que tem na minha área, né? Aí eu falei assim, o senhor está correto, né? Esse canal, esse momento, esse espaço preenche essa lacuna de certa forma, né? É uma forma da gente trazer, né? E a gente conseguir traduzir de uma linguagem mais acessível todo aquele arcabouço teórico, né? Que a gente constrói dentro de uma tese, dentro de uma dissertação, né? Se a gente fosse essa forma de chegar na comunidade. E, principalmente, talvez, ali no acadêmico dos anos iniciais do curso de geografia, né? Que talvez ele está pensando ali do significado da sua pesquisa, se tem ou não tem importância. A gente passa por esses questionamentos, né? E o que eu estou fazendo? Eu mesmo tinha falei, pô, fiz uma dissertação enorme, cara. Eu sofri pra caramba, pra quê, né? Dentro do comitê já serviu, já foi usado. Aí você fica, né, se questionando. Mas aí, cara, falando de inspiração, né? A inspiração é recíproca, Lorena. Aqui, eu costumo dizer que geografia na família é negócio sério, né? É irmã, é tio, é sobrinha, é um negócio de família a geografia. Todo mundo é apaixonado pela geografia. Mas teve um episódio, para além da minha orientadora, né? Que foi a professora Célia, e a professora Tânia também, que me orientou lá na graduação,
eu tive um episódio inspirador no momento que eu passava ali no doutorado, falei, mas para que eu estou pesquisando isso, né? Quem vai ler isso aqui? Aí o professor Pote teve uma apresentação do projeto APP Legal, lá no workshop inicial ali, e ele apresentei a demanda do comitê, né? Eu sou bem tranquilo, apresenta sem muita expectativa, né? Te apresento o problema que tem, e aí veio um senhor de idade, falou, eu fui observando aquele senhor, aí eu imaginei, meu sonho era chegar na idade dele, com o conhecimento que ele tem, eu admirando aquele senhor, e de repente eu acabei de falar, ele falou, você que é o Félix? Eu falei, é você que fez um trabalho ali, falou, que trabalho maravilhoso, aí falei, pronto, já valeu a pena, né? Já vale mais que um título, você ver que alguém leu o seu trabalho e ele repassou, e isso pode ser multiplicado. Então, acho que a beleza do conhecimento é isso, né? É isso que nos motiva a continuar pesquisando. A gente enfrenta como pesquisador, e enquanto está à frente de comitê, a gente enfrenta muita dificuldade de questionamento. Já tive, por exemplo, o doutorado, foi chegar numa propriedade, o produtor, não, ninguém entra aqui, pesquisador é tudo vagabundo, né? Nesses termos, né? E assim, a gente fica, oxa, né? Caramba. E então, quando a gente vê esse tipo de reação, isso nos inspira a continuar, né? Quando vê o trabalho que a Lorena fez aqui, isso inspira a gente, olha, vamos fazer mais. Esses insights que dão cada pesquisa, cada trabalho que sai, né, que vai trazendo, vai subsidiando dados, isso é importante. E esse canal, esse espaço aqui, eu vejo que ele preenche, né, uma das lacunas muito grande que existia entre a pós-graduação, a graduação e a comunidade. Eu acho que é uma forma de penetrando aos poucos, esses conhecimentos vão se adaptando ali. Então, tá de parabéns o programa de pós-graduação, uma iniciativa maravilhosa lá da UFG. Estavam discutindo implementar isso até final do ano passado, que a gente terminou lá o doutorado lá, e não existia, né? Mas a gente observa que isso é bacana. E vamos fazer contato com vocês, pode ficar tranquilo, que a gente vai querer fazer uma integração do podcast do PPGEL com o podcast do CBH Cabaçal. Pode ficar tranquilo aí, nós vamos estudar esse negócio aí, vai dar certo. Nós é que agradecemos essa grandeza dessa participação do senhor, professor. O senhor tem mais alguma consideração final para fazer? Não, é só isso mesmo, agradecer a oportunidade de estar aqui com a Lorena, né? Nós estamos em família aqui, estamos em pesquisa, né? Agradecer o programa, né? Dar os parabéns para o programa, mais uma vez, eu acho que é uma iniciativa brilhante, né? Hoje a molecada não ouve rádio, mas eles adoram podcast, né? Esses canais do YouTube, eles não gostam, mas canal no YouTube eles adoram, né? Eu ainda tenho uma dificuldade, por exemplo, eu não quero voltar para as redes sociais, é decisão pessoal minha, né? Tem o Instagram lá, mas só foi criado para dialogar com o fornecedor de instrumentos de pesquisa. Mas eu vejo que hoje a saída para a divulgação da pesquisa e ciência as redes sociais. E tá de parabéns o programa por essa iniciativa, né? Que seja que venham muitos outros aí e que consigam dialogar com a comunidade. Muito obrigado, professor Evandro, pela sua participação e por agregar conhecimento para nós e para todos. Professora Lorena, pesquisadora, eu fiquei imaginando aqui, Lorena, a seguinte situação. Imagina você lá no 7 de setembro, e daí você faz uma pesquisa lá e, de repente, marca uma entrevista aqui. E você fala da seguinte forma para a comunidade: olha, hoje eu vou estar lá no podcast falando do nosso trabalho. Pegando isso como exemplo, como que você vê essa iniciativa da Unemates, do PPGEL, com esse bate-papo, com esse podcast aqui? Você pode falar um pouco para a gente? Olha, eu fiquei muito feliz que deu certo, sabe? É uma iniciativa muito boa. Eu vou falar como ali quando era a graduanda. Às vezes a gente entra... Eu falo que eu não, né? Que eu entrei porque eu queria. Mas muito aluno entra ali, aquele CLT, que falou assim, um curso noturno vou fazer, não tem aquele amor, aquele contato. Disponibilizar esse podcast, essas entrevistas mais dinâmicas
com pessoas, pesquisadores que desenvolveram pesquisas, vai fazer esses alunos se atrair, se manter no curso, ter conhecimento de várias ramificações dentro da geografia. A geografia é tão grande, dá para você desbravar ela de tantas formas e disponibilizar isso, ter essa iniciativa de disponibilizar essas informações de uma riqueza muito grande. E faz essa junção, né? Pós-graduação, a graduação e a comunidade, né? A sociedade como um todo disponibiliza os dados de uma forma mais articulada aí para as pessoas. Realmente os jovens se atraem mais por essa questão da rede social, cortes no Instagram, pequenos vídeos no YouTube e por aí vai. Consegue prender mais atenção. Além de ler os artigos, é claro, os seus fichamentos, mas fazer essa articulação com as redes sociais, eu acredito que vai abraçar mais os alunos na graduação, vai fazer com que os alunos da pós-graduação se empenhem, articulem mais, né? Fala assim, nossa, que interessante, eu posso fazer diferença já ali com o meu projeto de pesquisa, já está mostrando o que eu quero desenvolver, porque às vezes a gente faz e realmente, igual o Evandro falou, quem que vai querer saber disso? Será que realmente tem significância? Será que vai fazer diferença alguma? E é nessa partilha desse conhecimento que a gente vê que realmente, nem que seja uma, duas pessoas, que a gente está fazendo a diferença, que a nossa pesquisa é de uma valia, e realmente o programa está de parabéns por fazer isso, porque é uma articulação muito necessária, até pela galera que ainda discute, tem essa dicotomia da geografia física e da humana, a gente começar a se integrar mais e juntar ali e fazer essa geografia que é tão bonita, tão grande, e essa conversa, né? E alcançar, nem que não seja só a galera da geografia, alcançar afins, cursos afins. Ok, mais alguma consideração? Eu tenho que agradecer pelo convite, é muito bom estar aqui na presença do Evandro, como disse, a gente está em família, você, Romualdo, também, como aluno da pós-graduação, concluí recentemente, mas é bom estar de volta e com essa conversa, assim, sabendo que vai alcançar mais pessoas e falar um pouquinho do que foi o trabalho, né? Às vezes o pesquisador tem um trabalho tão árduo e talvez a gente quer ali, tipo, meu Deus, eu quero que alcance mais pessoas. E eu tenho a agradecer porque dessa forma vão conhecer mais sobre o Córrego 7 de Setembro, vão conhecer mais sobre o Cabaçal e toda a bacia como todo, chegando, é claro, os impactos no Pantanal Mato-Grossense. Ok, então hoje nós vamos agradecer primariamente aos pesquisadores Evandro André Félix e a pesquisadora Lorena de Araújo Félix, que dentro da proposta do PPGEL UNEMAT Cáceres, uma proposta chamada Inspirações, diálogo acadêmico integrando saberes científicos e experiências práticas, bem como promover reflexões e encaminhamento voltados à preservação e ao uso sustentável da bacia hidrográfica do rio Cabaçal. Obrigado a todos e finalizamos nosso capítulo de hoje.